Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Estamos no recesso, mas a gente não podia ficar muito tempo longe de vocês. Por isso a gente selecionou as melhores entrevistas e os melhores momentos dessas entrevistas para vocês irem curtindo, para matar um pouquinho da saudade e esperar que logo logo a gente tá de volta. Quer dizer, o que aconteceu em Gaza é um negócio extraordinário, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, é um negócio que eu não achei que fosse acontecer, que é como que um povo sem armas, basicamente com armas simples, com uma organização de resistência vivendo em túneis, como é que esse povo consegue resistir e derrotar uma potência militar como Israel, amparada Israel pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, pela França, pela Jordânia, pela Arábia Saudita. Quer dizer, Israel, com tudo isso, não conseguiu vencer a guerra. Israel foi derrotada. Mas, Arbex, não é um absurdo você falar que Israel foi derrotada? Olha Israel, olha Gaza como é que está, em escombros. O fato dele terem destruído a infraestrutura civil de Gaza não significa uma vitória. O Netanyahu tinha um objetivo claro quando ele declarou que ia começar os ataques a Gaza. Era destruir o Hamas. Conseguiu destruir o Hamas? Porcaria nenhuma. Você pega a última entrevista daquele pateta sanguinário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, que é o verdadeiro açougueiro de Gaza. O Anthony Blinken declara, para quem quer ouvir, que é impossível derrotar o Hamas. Que o Hamas já conseguiu repor todas as perdas que eles tiveram em termos de humanos, seres humanos. Já repuseram. Porque você vai e mata um militante do Hamas, o povo palestino tem voluntário suficiente para falar, não, eu quero lutar, eu vou participar da luta. Então o Netanyahu foi derrotado militarmente por não ter conseguido nenhum dos objetivos que ele declarou que ia conseguir quando começou o genocídio em Gaza. Derrotado militarmente. Derrotado politicamente, porque hoje o Estado de Israel é considerado um pária internacional, um Estado canalha internacional, um Estado genocida, um Estado terrorista. E isso está, para quem quiser ver, quer dizer, exceto para a Folha de São Paulo, para a Rede Globo, ele tirou esse lixo que existe aqui no Brasil e que nós equivocadamente chamamos de imprensa, tirou esse lixo brasileiro, o resto do mundo está vendo o que é Israel. Então agora o Trump está com essa história de começar a expulsar imigrante ilegal e não sei o quê. É, as pessoas têm que parar para entender o que significa isso. Eu sou um imigrante ilegal, mas eu tenho um patrão que me empregou, que é cidadão dos Estados Unidos. Eu tenho uma namorada que pode ou não ser cidadã dos Estados Unidos. Eu tenho amigos que são cidadãos dos Estados Unidos. Eu tenho um filho que nasceu nos Estados Unidos. Eu tenho minhas relações sociais estão nos Estados Unidos. Aí vai você e me expulsa. Você está afetando esse conjunto de relações de toda a sociedade que está em volta de mim. Para não falar de interesses comerciais e pecuniários, porque eu como imigrante ilegal, você me contratou por, digamos, sei lá, $5 a hora. Aí o cara me expulsa. Aí você vai ter que contratar uma outra pessoa para trabalhar no meu lugar. Você vai contratar necessariamente um cidadão estadunidense legalizado. Ele não vai querer $5. Ele vai querer $10, $15. Quer dizer, então eu vou ter que pagar o dobro ou o triplo daquilo que eu estava pagando para o outro. Quer dizer, a expulsão do imigrante ilegal não só é um ato bruto, desumano, cruel, estúpido, racista, como é algo que atinge com uma bomba atômica o próprio tecido social. Ele envolve todo mundo nessa história aí. Versus. E E na agora? verdade a perversão doméstica, a gente hoje em dia tá todo mundo também falando do perverso ali dentro de casa, né? O marido perverso, a mãe, o pai perverso, enfim. Mas o que a gente vê na esfera pública é a mesma coisa, Mafê. É comparável, é análoga, né? Essa é a palavra. Tem uma analogia que as pessoas precisam entender. O político faz o mesmo. O Bolsonaro já fazia esse terrorismo, que é uma espécie de gaslighting. Hoje em dia também as pessoas falam de gaslighting. É aquele marido tentando enlouquecer a esposa. Isso é velho, tem 100 anos esse conceito, né? E então é tentar enlouquecer o outro, perturbar até o enlouquecimento. E isso muito feito contra as mulheres. Tem literatura, tem filmografia sobre isso de 100 anos atrás, né? Mas na política se faz a mesma coisa. Então, através desses discursos, no caso do Trump, por exemplo, que a gente viu esses dias, porque ele fala
por exemplo, a favor do Martin Luther King, contra a raça, contra os imigrantes, faz uma confusão na cabeça das pessoas, você já não sabe mais o que exatamente que ele está defendendo. E aí, para quê? Para as pessoas pegarem o que elas quiserem, o que for favorável a elas. Eu chamava isso no meu livro de retórica do desnorteio. Então é importante desnortear, né? Tirar o norte das pessoas, tirar o sul também, tirar tudo, tirar delas a capacidade de raciocinar. Claro. Colocando foco em cima de um tipo de discurso muito nefasto que tem entre nós, que só afasta a luta da esquerda, que atrapalha a esquerda, que é o discurso dos esquerdomachistas, que precisam estudar mais, porque desenvolveram uma teoria bizarra, chamando as feministas, chamando o movimento negro de identitários. Como se o homem branco não fosse identitário, como se a macharada não fosse identitária, segundo Aristóteles, o princípio de identidade, que essa galera, se quiser, pode vir estudar comigo. Eu gosto muito de dar aula desse tipo de assunto. Então, tô brincando um pouco, mas é verdade ao mesmo tempo. Tem um discurso que não está nos ajudando, que virou a grande questão, e ele é um discurso obsoleto, catastrófico para a esquerda, que não consegue reconhecer mulheres e negros como classe, como face dessa classe. Então, inclusive a maioria da classe. Então, eu não consigo entender como que uma classe social, como uma luta de classes, não se autocompreende como feminista e negra. E anticapacitista, e por aí vai, ecologista e assim por diante. Eu acho que tem um problema epistemológico gravíssimo que se transformou em jogo de poder dentro da esquerda, e isso precisa ser... Imagina a pessoa que, nessa disputa agora da escala 6x1, né? As pessoas pedindo, pelo amor de Deus, para trabalhar menos um dia. Gente, isso é desumano, você trabalhar todo o tempo para um outro. É diferente do trabalho intelectual, do trabalho artístico, da pessoa que trabalha para suas próprias coisas. Agora, essa pessoa, imagina você perceber, no fundo você não é um imbecil. Você sabe que você está submetido a uma exploração, que você não é dono do seu tempo, do seu espaço, do seu corpo, que você não pode fazer nada, você não pode se desenvolver, que você tem que servir aquilo para ter um lugarzinho ao sol. Então, as pessoas sabem disso, mas é muito doloroso saber isso. Então, o que você faz? Você denega, né? Você finge que não é. Porque as pessoas não são imbecis. Agora, elas foram imbecilizadas. Ninguém nasceu imbecil. Você pode ter sido imbecilizado, sobretudo quando você é submetido ao medo. E talvez isso, né? Prestar atenção mais nesse medo e ver o que fazer com isso. Agora, para quem tem espaço e tempo de fala, eu acho, e na esquerda, né? Nosso assunto também, acho que é legal a gente voltar a falar de trabalho, falar de consciência de classe. Só que não adianta você falar de consciência de classe fazendo esse discurso covarde do identitarismo, dizendo assim, lá vem elas, as identitárias. Meu filho, eu sou uma trabalhadora, com consciência do fato de que eu sou mulher e sou explorada também por você, que é um homem, e assim por diante, né? Então, a mesma questão em relação às pessoas marcadas pela racialidade e assim por diante, né? A gente fica preso nessa nostalgia, às vezes não consegue enxergar o que de fato está acontecendo hoje, né? Nessas formas de resistência, né, Maringoni? A gente fica sempre remetendo a Chico Buarque, não consegue ver a juventude, o que a juventude está produzindo, está fazendo. Tu acha que isso também é por falta de incentivo, de apoio, de espaço para que essas outras culturas possam se manifestar e que façam parte desse processo também de diversidade que no final consolida a nossa democracia? Sim, você levantou uma coisa legal nessa. Não é uma nostalgia. A nostalgia, a saudade em geral é muito triste, porque você vive do passado. Eu acho legal ter vivido isso, mas eu acho que a gente tem que olhar para agora, para o que tem essa produção. Quando eu falo juventude, não é fazer demagogia, olha, juventude. Não, é porque é a renovação da linguagem. O que eu vejo, às vezes, de autores muito jovens, na literatura, florescendo no Brasil inteiro, com a facilidade de você ter um blog e tal. Eu não sei se todo mundo consegue ser lido, mas tem pérolas. Às vezes você tromba na internet, gente que não conseguiu chegar numa editora, e isso permite essa difusão, grupos que se formam, mas em todo o país.
E eu acho que a gente tem que olhar para frente, sim. E existe essa vitalidade que muitas vezes não está na política estrito sensu. Mas isso é política. Isso é uma forma de resistência. Isso é uma forma de fazer contato com o outro, fora dos valores bobos, tapados da competição extrema. Ela existe e tal, mas existe um fermentar de quem não está na competição. Não está porque não quer tal, porque perdeu, ou porque acha que não é essa a saída. Então, existe esse fervilhar. Quando eu vejo um cara que eu gosto muito mesmo, é o Safato, quando ele fala da esquerda morreu, ele está falando da esquerda institucional, pelo que eu entendo. Esse fervilhar, o que a gente... que no marxismo se fala as condições objetivas, ou seja, as pessoas inquietas, isso continua existindo, talvez mais agora. Claro que existe conformismo em muita gente muito abatida, muito desalentada, muito desanimada, mas eu acho que a gente tem que incentivar e ter esse olhar para essas manifestações. Não são novas, elas são perenes na sociedade brasileira, elas se renovam pela forma, pela maneira de se apresentar. Mas isso me anima. Né? E esse tema da alta dos preços dos alimentos, assim, é óbvio que isso é um aspecto que conta. Gente, a dúzia da banana tá surreal. O café, esses dias eu vi por quase R$40 no mercado de café. É óbvio, você toma várias xícaras por dia. E, claro, fatores externos, é o agro, é um problema climático, sobretudo. Mas tem por onde a gente possa atuar? Como é que estão os bancos de alimentos, que foram políticas que foram abandonadas, por exemplo, pelo governo Temer e Bolsonaro? Está indo recurso para a Conab, para que ela possa comprar, por exemplo, o excedente do pequeno agricultor, que às vezes precisa ver vídeos que são chocantes, né, de sei lá, jogar fora. Mas o que esse pequeno agricultor vai fazer com esse alimento? Não estou defendendo que ele jogue fora. Mas qual a alternativa que o Estado brasileiro está dando para que isso não aconteça? Isso não poderia estar indo para os bancos, para o Programa de Aquisição de Alimentos, para o PNAE, né, de alimentação escolar, para os hospitais? Eu não sei. E interditar a crítica é impedir que, inclusive, essas sugestões, essas colaborações possam ser feitas. Pensado que a gente precisa de alternativas agora, alternativas discursivas, alternativas organizacionais, né? Os partidos com urgência precisam se pensar. Os partidos funcionam num modelo que não seduz, né? A partir de um modelo que não seduz mais, que não dialoga mais com a massa, com as múltiplas massas. A gente não tem agora uma massa, uma única massa, mas nós temos múltiplas massas. Nós temos uma espuma, para usar a metáfora do Peter Stolojek. Eu trato disso muito nesse livro, né? Falsolatria. De como a gente vai vencer esse momento da falsolatria. A gente está vivendo um momento do culto ao falso, à falsidade. E aí eu quero me voltar a uma educação mesmo, uma educação que seja de mão dupla, que não seja de mão única. A gente não pode ter também a fantasia de que a gente não tem o que aprender com as pessoas têm o que ensinar. Eu digo assim, os mais pobres, as pessoas das periferias, as comunidades indígenas, essas pessoas, elas estão sobrevivendo há muito tempo. Então elas têm o que nos dizer e nós temos o que dizer para elas, né? E eu digo isso porque eu venho de uma comunidade pobre, vivi toda a minha infância e adolescência numa periferia muito pobre e que a gente tinha as nossas formas de se virar. Desde um tipo de economia que os indicadores econômicos não captavam, que é essa economia solidária, né? Solidária da vizinhança, né? Oh, Mafê, tem um copo de açúcar para mim, né? Ah, pode me emprestar um pouco de óleo, sabe? Essa coisa que os indicadores não captam, essa solidariedade que está desde essas soluções até a ponga no ônibus. Não estou dizendo que as pessoas tenham que pongar em ônibus, mas as pessoas elas vão se virando da maneira que elas podem dentro da precariedade. Então nós temos sim o que aprender com elas, mas nós temos também o que dizer para elas, ou seja, esse saber outro, esse saber universitário, acadêmico, esse repertório que a ciência moderna nos deu, ele também tem um valor, certo? Com toda a decolonialidade, com todo o processo de descolonização que estamos vivendo, sim, esse saber tem um valor.
E é preciso que a gente também entenda que esse valor tem que ser partilhado. E aí eu vou dar um exemplo muito concreto. As pessoas precisam entender o básico de política, né? Essas novas gerações. Se você quer ser um ativista, você precisa entender o que é o Pacto Federativo, o que é um município, o que é o Estado, o que é a nação. Qual é a função de um vereador para você saber que você não pode banalizar a eleição para vereadores, como é banalizada hoje no Brasil, em que as pessoas votam de qualquer jeito, não escolhem bem os seus vereadores. Né? Qual é o papel do vereador? O papel do vereador não é o mesmo do deputado estadual, que não é do deputado federal, que não é o mesmo do senador. Né? O que é uma democracia? Qual a diferença disso para uma teocracia, para uma autocracia? Ou seja, esses termos, essa educação política básica, ela é necessária para esse enfrentamento. E esse é o pior. Quando a esquerda e o campo democrático se omite com a agenda da segurança pública, abre espaço para a extrema-direita ter agenda como sua. Né? A campanha do ex-candidato de extrema-direita, que governou por 4 anos, que não entregou nada, foi um desastre, a não ser liberar armas, mas ele fez uma campanha demagógica, eleitoreira, com o tema da segurança pública, porque não havia contraponto da esquerda e do campo democrático sobre o tema. Então nós estamos devendo, a esquerda e o campo democrático deve à sociedade brasileira um projeto de segurança pública democrático, cidadão, e isso passa minimamente por reformas no sistema de segurança pública. Não tivemos. Esse aculturamento institucional, eu já me convenci do seguinte: quer melhorar a polícia? Tem um monte de jeito, mas você tem que começar com a desquartelização. Não tem sentido você montuar um monte de homem, certo? Eles vão trocar, a troca que vai haver ali é uma troca negativa. Porque quartel não estão em guerra, velho. O quartel é o lugar do soldado. Qual é a guerra que a gente está vivendo? Nenhuma. Por que tem um quartel? Por que polícia militar? Tribunal militar? Qual é o sentido disso? Só tem sentido porque justifica essa ordem militarizada que vem do regime militar. Nós não conseguimos exterminar os tribunais militares. Nós não conseguimos fazer com que os militares possam ser julgados pelos civis. Aqueles que eles atacam. Ah, mas ele não vai entender. Mas não tem que entender, compadre. Existe uma lei que tem que cumprir. Né? Então é a mesma coisa, ó, vamos criar um tribunal com pessoas do crime organizado também, porque ó, vocês não vão entender a dificuldade que a gente tem. Não tem sentido isso. Nós estamos, é o argumento do criminoso. Neste sentido, eu procuro discutir isso no livro. Eu sei que eu vou apanhar muito. Eu sei que muito da direita, muito dos promotores, dos juízes vão se voltar contra mim. Certo? Eu não estou atacando pessoalmente ninguém. Estou dizendo que há uma questão institucional aí gravíssima que nós precisamos efetivamente enfrentar. O governo, claro. Eu sempre apoiei o governo Lula. Votei no Lula e votarei de novo se for preciso. Mas é preciso ter uma visão crítica. E não adesista. Mas aí eu acho que todos se perderam pelas circunstâncias num governismo muito deletério para o jornalismo, para a atividade jornalística. E se perderam nesse governismo, nesse adesismo por si só ao governo, de tal forma e de tal monta de que a crítica a isso se tornou um insulto. E aí eu acho que tá havendo uma dissolução nesse campo, porque se você critica o governo, esse campo progressista te acusa de ser golpista, de que vai estar ajudando o Bolsonaro a voltar, e depois não reclama que os fascistas. Se você critica a mídia progressista por ela não ter essa ação crítica, você é um vendido, né, da extrema esquerda e tal. Então, se perdeu
um vínculo crítico que deveria fazer parte desse processo. Bem, primeiro eu penso que o governo deveria, em 3 mandatos, já ter feito a reforma agrária. A reforma agrária é uma demanda histórica do povo brasileiro e é uma vergonha, porque o Brasil é um país de dimensões continentais, é o maior país da América Latina e nunca teve uma reforma agrária. O Peru, a Bolívia, que são países muito menores, já tiveram várias reformas agrárias, não uma, várias. Então, acho que isso é uma consequência da não reforma agrária. Segundo, o governo tem valorizado a agricultura familiar, mas não suficientemente. Deveria, assim como destina um caminhão de dinheiro para o agronegócio, inclusive dando isenção fiscal, tinha que fazer 2 caminhões de dinheiro para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuida da média e pequena agricultura. Isso é fundamental, sobretudo valorizar a agricultura ecológica, a agroecologia, né? A agroecologia, isso é fundamental. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.